Então, o tema do retiro é a reflexão sobre a morte, né? De que forma que isso é útil na nossa vida. Né? Para entender esse assunto, né, você tem que ter uma compreensão, né, de alguns parâmetros básicos, né, que precisam ser postos em seus respectivos lugares corretos. Né? Então, por exemplo, nenhuma mentira é melhor do que a verdade. Então, não importa quão confortável ou prazerosa seja uma mentira, ela não tem mais valor do que a verdade, mesmo que a verdade seja desagradável. Então, tem uma hierarquia, né, de coisas nesse mundo. Né? Então, a verdade sempre é superior à mentira. E mesmo qualquer conforto ou prazer que a mentira traga é de vida curta. Né? Não tem nada que traga maior conforto e bem-estar do que a verdade. Esse é um parâmetro importante. Viver confortável, mas baseado em mentiras, você está apenas postergando o sofrimento que você vai experienciar. Você consegue só atrasar o sofrimento, e quanto mais você atrasa, maior ele fica. Né? Isso não é uma solução viável a longo prazo. O correto é você aprender a viver em paz com a verdade. Isso é a solução de longo prazo. É a solução que realmente traz paz e bem-estar à mente, verdadeiros, né? Não falsos. E que não é frágil. Né? Se você aprende, né, a lidar com a realidade como ela é, né, não tem muito que possa destruir o seu bem-estar. Agora, se o seu bem-estar é baseado em mentiras, então a qualquer coisa destrói o seu bem-estar. Né? É muito frágil e fraco. Né? Por ser muito frágil e fraco, é sempre ele traz um pouco de bem-estar, mas junto traz medo. Né? Medo constante, ansiedade constante, porque você sabe, né, que aquilo pode desaparecer a qualquer minuto. Né? Mas se o seu bem-estar é baseado em verdade, né, ela é firme e forte. E não há nada mais forte nesse mundo do que a realidade. A realidade é o fenômeno mais pungente, mais presente, mais como é que chama aqui? Permeia, né? É o fenômeno mais universal que existe, é a realidade. Né? As pessoas criam, né, um mundo de fantasia na mente delas, né? E ficam tão acostumadas a esse mundo de fantasias que elas começam a achar que a fantasia é maior do que a verdade, do que a realidade. Mas isso é uma situação artificial. Né? Enquanto as pessoas estão vivas, elas usam os recursos, né, da ilusão, da autoilusão, os recursos da tecnologia, recursos dos bens materiais, para fingir, né, que a realidade não é aquilo que ela realmente é. Né? Então elas se cercam, né, de ilusões, de mentiras, e se acostumam a isso. Né? Mas nem... Né? Mas na verdade é um círculo muito pequeno. Né? É como se a pessoa morasse dentro de uma boia flutuando no oceano. Né? A pessoa só consegue andar em círculos ali dentro, né? Ela não tem muito para onde ir. Né? O oceano é muito mais vasto do que aquilo. Né? Mas a pessoa cria essa prisão para si mesma. Né? Então, não há por que ter medo da verdade. Né? Verdade não leva a sofrimento. Só leva a sofrimento para quem é incompetente, para quem é ignorante.
se a pessoa tem atitude correta, se a pessoa tem humildade, se a pessoa tem sabedoria, verdade jamais leva ao sofrimento. Ela só leva ao sofrimento quem não tem competência, né? Quem não tem inteligência, quem não tem humildade, quem não tem boas qualidades mentais, sim, né? Não consegue lidar com a verdade. Mas se a pessoa tem essas qualidades, verdade leva a bem-estar, verdade leva a tranquilidade, verdade leva a felicidade. Né? Então, esse é um parâmetro importante, né, para começar a conversa. Então, o budismo ensina, por exemplo, que as pessoas elas nascem, elas buscam nascimento movidos por desejo, ignorância e aversão. Então, elas nascem por desejo, elas querem experienciar, né? Elas querem existir num formato específico. Né? Esse formato específico é condicionado pelos padrões mentais que elas desenvolveram. Né? Então, por exemplo, nós somos seres humanos, né? Nós desenvolvemos padrões mentais, né? Atitudes mentais, hábitos mentais que são compatíveis com esse tipo de nascimento. Né? Então, quando a mente, por exemplo, experiencia uma morte, mas o desejo de existir continua presente, né? Então, ela vai buscar um novo nascimento que é compatível com aquilo que lhe agrada, né? O tipo de hábito mental que ela treinou a si mesma, o tipo de hábito mental ao qual ela se apegou, né? Vai fazer com que ela vai buscar um nascimento que é compatível com aquilo. Né? Então, nós nascemos como seres humanos no momento atual. Né? No futuro, isso pode ser diferente. Né? Então, as pessoas nascem por desejo, basicamente. Né? Então, quando as pessoas nascem por desejo, então elas desejam estar vivas. Né? Quando elas desejam estar vivas, elas não querem morrer. Quando elas não querem morrer, a ideia da morte se torna um fenômeno ao qual elas têm aversão. Né? Tem medo, tem raiva da morte. E não vou nem entrar no mérito, né, se é para ter medo ou raiva da morte ou não, mas só para manter o fio do raciocínio que nós estamos desenvolvendo, se a pessoa tem tanto medo e aversão à morte ao ponto de começar a mentir para si mesmo, né, aí nós temos um problema sério. Porque ela está quebrando, né, o princípio inicial, né, o princípio mais básico, né, mais fundamental de todos, né, que é o princípio da verdade. Se ela quebra o princípio da verdade, então ela vai experienciar sofrimento, né, e vai experienciar a morte. Né. Aquilo que ela mais odeia vai vir, vai continuar acontecendo. Né. Porque se ela não conseguir enxergar a verdade, ela jamais vai conseguir quebrar esse ciclo, né, de nascimento e morte. Né? Quanto mais ela tenta evitar a morte através de fechar os olhos ou mentir para si mesma, mais ela cria condições para que a morte continue acontecendo repetidamente, né, de maneira assim indefinida, né, infinita e indefinida. Então, não é uma coisa muito inteligente de ser feita. Né? Então, o Buda recomendava às pessoas, né, refletir sobre a morte. Não só o Buda, né, muitas tradições religiosas têm esse como um tema importante, né, no trabalho espiritual. Né. Não é só o Buda que teve esse insight. Né. É uma coisa que várias tradições espirituais também perceberam que tem algo importante ali. Né? A percepção, né? A noção, a compreensão, a visão de que a morte é uma realidade é importante para que as pessoas entendam a vida. Se as pessoas bloqueiam, né,
a ideia da morte, né? Finge que não vai morrer até vamos empurrando com a barriga no último momento, né? Quando não tiver mais como evitar, a gente olha isso, né? Mas essa ideia de bloquear a existência da morte da sua mente, né? Da sua experiência de vida, né? Não pensar a respeito, fingir que não vê, quando alguém morre, vai lá e faz alguma coisa rapidinho, vai embora e não pensa mais nisso, olha para o outro lado, bate na madeira, né? Isso não é, isso leva a um nível de delusão, né? Um nível de insanidade, né? Um certo nível de insanidade, que significa assim, a pessoa não tem noção da realidade, né? Que é um pouco grave, né? Então, morte, o problema é o seguinte, quanto mais óbvio é uma verdade, né? Mais explícita e óbvia é uma verdade, mais fundo você tem que se afundar, mais fundo você tem que ir em ilusões para conseguir bloquear aquela verdade. Se você quer bloquear aquela verdade, é uma verdade que está bem na sua cara o tempo todo, o nível de ilusão mental que você precisa afundar em si mesmo chega à beira a insanidade, né? Quanto mais óbvia é a verdade, mais insana a pessoa precisa ser para conseguir bloquear aquela verdade, né? Então, é por isso, né, que não conseguir aceitar a realidade da morte gera um problema muito sério, né? Gera uma patologia, né, de delusão mental que beira, né, a insanidade mesmo. As pessoas são meio sem noção, né? E aí as pessoas vivem, né, elas criam uma visão de vida que vai determinar como que elas agem, que planos elas fazem, como elas lidam com os eventos do dia a dia, aonde elas botam o esforço dela, baseadas nessa loucura, né? Tendo loucura como base e fundação, elas decidem que profissão eu vou seguir, como é que eu vou buscar a felicidade, que tipo de pessoa eu vou ser, como é que eu vou lidar, qual vai ser minha atitude no dia a dia. Tudo isso baseado em algo falso, né? E baseado em medo, baseado em aversão, baseado em ganância, né? Em ilusão, né? Delusão. Ou então em Pali chama avijja, né? Então não tem como isso dar muito certo, né? Então a incapacidade, né, de compreender ou aceitar, né, o fato de que a morte é um fenômeno universal, né? E não só quais são as características desse fenômeno, né? Não ser capaz de enxergar isso, né? Se recusar a enxergar isso, leva a pessoa a um estado mental muito doentio, né? Então por essa razão que eu acabei de falar, né? Porque a única maneira de você não enxergar isso é com um nível de mentira assim muito forte, né? É uma camada de mentira, de ilusão muito forte para conseguir bloquear isso, né? Por isso que isso leva a um estado mental muito doentio, né? Mas o reverso também é verdade, né? Se você conseguir conseguir incorporar, né, a realidade da morte no seu dia a dia, se você tiver espaço na sua mente para que a morte exista e seja um fenômeno normal e aceitável, né? Não tem nada de errado com a morte é uma coisa normal, né? É uma expressão da natureza. A morte não ocorre porque algo errado aconteceu, a morte ocorre porque é natural, né? Quando a gente nasce, junto com o nosso nascimento, vem a nossa morte, né? Então não tem nada não tem surpresa, né? É incrível as pessoas ficarem surpresas porque alguém morreu. É incrível as pessoas acharem que a pessoa morreu e isso foi injusto. Mas como que não foi injusto? A pessoa não nasceu? Se ela nasceu, então está totalmente justo. Como é que ela queria nascer e não morrer? Isso que é injusto, né? Lompochá falava, né? A coisa mais maligna que existe no mundo é isso, né? A pessoa nascer e não morrer, né? Isso é a coisa mais maligna que existe, né? Não tem nada pior do que isso no mundo. É a mais injusto, mais incorreto, mais artificial que existe, né? Mas isso não é óbvio, não existe, né?
É tão artificial, é tão maligno que nem é possível, né? O universo não consegue prover esse fenômeno. É impossível, né? Então, mas de qualquer forma, né? Então a morte é um fenômeno normal. Então se a sua mente tiver espaço, né, para que a ideia da morte, para que a realidade da morte exista dentro da sua mente, né, aquilo tem um efeito muito benéfico, porque ela funciona como um antídoto, né, ou então um herbicida, né? Quando a ideia da morte está presente dentro da sua mente, né, de maneira saudável, né, tá presente de maneira harmoniosa, né, de maneira saudável. Eu não vou falar harmoniosa, você já vai entender por que eu não vou falar harmonioso, né? Quando a ideia da morte está presente na sua mente de maneira saudável, ela vai impedir, né, que certas ilusões mentais se instalem. Né? Então ela vai entrar em conflito com certas ilusões mentais. Então ela eventualmente, né, tendo essas ilusões, porque um dos dois vai ter que recuar, ou como eu vou chamar isso? O conhecer, né, o saber, né, a sabedoria, né, a sabedoria da morte, da compreensão da morte. Ou a sabedoria recua, ou as ilusões mentais recuam. Né? Então, quando você insere na sua mente a ideia da morte, né, vai haver conflito, né, com as ilusões mentais. Em Pali a gente fala kilesas, né? Quando a morte entra no quarto, né, imagina que tem um grupo de pessoas que eles ficam contando vantagem. Não, eu sou muito forte, eu sou o bambambam, eu sou o lutador, ninguém aguenta comigo, eu sou o cara, né? Aí chega no quarto, chega na sala, um campeão de jiu-jitsu, né? Aí todo mundo fica contando vantagem, perde a voz, fica desconfortável, ninguém fala mais nada, né? Então a morte é assim também, né? Quando a ideia com a Maranasati, né? Maranasati entra na sala, todo mundo cala a boca, né? A vaidade, cala a boca. O apego a bens materiais, cala a boca, né? A fama, a reputação, tudo isso cala a boca, né? Todo mundo fica quieto. Né? Então, apego, né? Essa atitude assim controladora, de querer controlar os outros, controlar situações, controlar bens materiais, fama, renome, apego, preocupação com saúde do corpo assim exagerada, assim, medo de ficar doente, medo do futuro, medo né, raiva também, né? O Buda recomendava a reflexão sobre a morte como antídoto para a raiva. Né? Se a pessoa entende, né, a realidade da morte, ela não consegue enxergar a razão para ficar com muito ódio de ninguém, sabe? Que é um fenômeno, ele perde a ilusão, não tem aonde se estabelecer esse fenômeno. Esse fenômeno precisa de ignorância para conseguir se estabelecer. Né? Então a morte, quando entra no sala, né, as ilusões mentais, muitas delas, né, perdem voz, né? Elas se sentem incomodadas e têm que sair. Né? Então pode ser um fenômeno que gera um pouco de conflito, né? Pode haver fricção, né, entre, se a pessoa não tem já uma boa fundação mental, não tem um bom treinamento, né? Então tudo aquilo que ela enxergava como bom e agradável, né, de repente desaparece, perde valor. Né? Isso pode gerar um pouco de desconforto. Né? Se a pessoa não tem muita estabilidade mental, pode gerar desequilíbrio na pessoa. Então algo a ser feito com atenção e cuidado. Né? Mas se a morte não recuar, né, se a Maranasati, eu vou chamar de Maranasati só para... Se Maranasati não recuar, então as kilesas vão ter que recuar. Né? Agora, se quando há esse conflito, as kilesas não recuam e Maranasati recua, né? Então aí não deu resultado. Mas se as kilesas recuam, então eventualmente a mente se harmoniza. Né?
se harmoniza de uma maneira muito mais agradável. Qualquer forma de prazer ou bem-estar que você obtinha daquelas ilusões não se compara ao prazer e bem-estar que você obtém, né, em ter uma mente que é compatível com a realidade. Não tem nada mais agradável do que uma mente que é compatível com a realidade. Não tem nada mais estressante do que uma mente que não é compatível com a vida. Uma mente que não consegue aceitar, não funciona. Eu só consigo existir se eu não olhar a realidade. Né? Isso é extremamente desagradável, porque é um conflito constante. Né? Como eu falei, né? Não tem nada nesse mundo mais pungente, mais presente do que a realidade. Né? Se a sua mente não é compatível com a realidade, você vai estar sempre nadando contra a correnteza. Né? E nunca chega a lugar nenhum. Né? Quanto mais você nada contra a correnteza, você só desperdiça esforço, energia e continua indo para trás. Né? Se pelo menos você andasse para frente, mas você nem anda para frente e fica ali desperdiçando esforço e energia. Então é cansativo, né? Estressante, apavorante, né? Ter que viver uma vida tão frágil assim. Né? Uma vida que qualquer coisinha destrói, né, o seu bem-estar. É uma coisa mínima. Né? Uma coisa mínima, de qualquer coisinha que for já destrói o seu bem-estar. Então é uma vida muito estressante e frágil. Né? Não é à toa que as pessoas sofram tanto de ansiedade, de estresse, né? Mesmo quando não tem nada acontecendo, as pessoas continuam ansiosas, estressadas, né? Porque realmente não teria como ser de outra forma. Né? Então é nesse contexto, né, que a gente vai falar sobre Maranasati. Né? Marana significa Mara, né, significa morte. Né? Sati é assim, prestar atenção à morte, né? ter ciência da morte, né? Maranasati. Né? Então é nesse contexto, né, que a gente fala, que eu digo, né, que o tema do retiro, né, de que como a reflexão sobre a morte leva a uma vida mais feliz, né, mais saudável. Né? Então não é assim, não dá para você ter uma vida mais saudável sem abandonar o que está errado. Né? Então, provavelmente, né, eu espero, na verdade, não é que provavelmente, tomara que quando vocês reflitam sobre a morte, sinta desconforto, sinta atrito. Né? E aí, mas o que deve ser feito é, quando você enxergar desconforto, enxergar atrito, ali é o ponto onde você tem que abandonar, né? Você tem que abrir mão daquilo. Toda ideia, tudo que tem tudo que é incompatível, né, com a verdade é falso. Tudo que é incompatível com a verdade é falso. O que é falso é para ser abandonado. Quando a gente enxerga algo falso, a gente deveria estar feliz, né, de ter enxergado, porque o maior truque da falsidade é iludir a gente, né, é fingir que não é falso. Né. A maior força, o maior poder que as mentiras têm é se fingir de verdade. Né. A ponto de dizer uma mentira que não se finge de verdade não é uma mentira. Né. É apenas uma historinha. Né. Você fala, a lua é feita de queijo. Você não pode nem dizer que isso é uma mentira, né, porque é uma coisa tão óbvia. Né. Você fala, a lua é feita de calcário. Pô, rapaz, será que é mesmo? Aí já é uma mentira, né? Porque talvez seja verdade, será que não é? Né? Fala, a lua é feita de queijo. Não, ninguém é tão bobo assim de acreditar nisso. Né? Tem uma coisa tão... Se ela não tem a fantasia de verdade, é até difícil você dizer que aquilo é uma mentira. Né? Então o maior truque da mentira é justamente isso, né? Se fingir de verdade. Né? Então você deveria estar contente, né? Quando você descobre uma ilusão na sua mente, uma atitude falsa na sua mente, você deveria ficar contente, porque é um milagre. Você conseguiu quebrar a ilusão, você conseguiu quebrar a hipnose, né? Como se estivesse hipnotizado, né? Sendo manipulado por uma pessoa maldosa, né? Você conseguiu quebrar aquela hipnose, então é uma coisa, você tem uma sensação de alívio, né? Que bom que eu consegui quebrar isso. Né? Então, sempre que você enxergar conflito na sua mente, né? Quando morte é verdade, as pessoas morrem.
é verdade. Então não tem como você me dizer que a morte não é verdade. Morte é uma verdade, é uma realidade. E não é uma realidade que não se aplica a mim. Ah, com certeza se aplica a você. Não tem nenhum ser nesse mundo ao qual esse fenômeno, essa realidade não se aplica. Ir para a faculdade é uma realidade, mas não se aplica a todo mundo. Algumas pessoas não vão para a faculdade. Não faz com que ir à faculdade seja falso. Ir para a faculdade existe, é uma realidade, mas não se aplica a todo mundo. Já a morte existe, é uma realidade e se aplica a todo mundo. Então não tem como você argumentar que no seu caso não se aplica. Então morte é uma realidade. Quando você traz essa realidade para dentro da sua mente, a conflito, naquele exato ponto de conflito está a ilusão. Então, quando você enxerga esse conflito, não recue. Não ache que você, eu fiz algo errado, estou me sentindo mal. Errado. Quando você tem essa sensação de desconforto, é bem ali que está o seu inimigo. É bem ali que está a sua ilusão. Então, é ali que você tem que... Você pode começar por ali. Usar a inteligência. Por exemplo... Como seria, que tipo de atitude para com a vida eu teria que ter para que a realidade da morte não gere desconforto na minha mente? A realidade de que as pessoas queridas vão morrer, meus filhos vão morrer, meus pais vão morrer, meus amigos, meus cônjuges, eu vou morrer. Então você pode começar talvez pelo mais fácil, assim, meus amigos vão morrer. Com que tipo de visão de mundo tem uma pessoa, que consegue ter amigos, consegue ter bondade, consegue funcionar no mundo de maneira normal, mas quando a pessoa falece, ela não fica agitada, nem perde estabilidade. Ela consegue processar aquilo de maneira tranquila, de maneira saudável. Essa é uma forma de você lidar com isso. Quando você sentir esse conflito, falar, ok, aqui tem um conflito, aqui tem ilusão. Como é que é a visão correta que faz com que a gente viva de maneira sábia e serena, e que não apresente maneira sábia e confortável, mas que não apresente conflito, com essa realidade. Então, dessa forma que a gente vai reorganizando nossas ideias, reorganizando nossa visão de mundo, reorganizando nossa atitude, reorganizando a nossa composição emocional, composição espiritual, composição mental, como vocês acharem melhor. A nossa configuração, Tem que reorganizar isso, você tem que melhorar isso. Que nem, por exemplo, se a pessoa depende da cultura em que ela foi educada, se ela está andando à noite, ela ouve um barulho de uma coruja, ela sente medo. Isso é um treinamento. Você treinou a mente a sentir medo quando ouvindo o barulho da coruja, porque a coruja dá mau azar. Então você reeduca a mente. Você fala, não, a coruja é apenas um passarinho. Isso é uma ilusão. Você reeduca a mente, você ensina para ela a forma correta de lidar com isso. Então a mesma coisa com relação à morte. Então é mais ou menos nesse contexto que a gente vai trabalhar. Tá, ok? Então essa palestra só para dar um pontapé inicial nesse assunto. Então a gente pode retomar agora a agenda de meditação até as 8h30. Das 8h30 às 10, meditação livre. Significa que as pessoas podem meditar ou em algum outro local. Se quiserem meditar em frente ao computador, pode meditar. Se quiserem praticar meditação andando, pode praticar. Se quiser sentar numa cadeira, você continua meditando, só que não precisa sentar dessa maneira formal, Mas se quiser sentar de maneira formal, pode sentar também, não tem problema. Mas é assim, é um período para vocês tentarem
manter a meditação ocorrendo, mas sem ter que forçar vocês, né, a estar nessa postura formal de meditação, porque as pessoas não aguentam, né? Nem todo mundo tem flexibilidade suficiente para manter uma postura de pernas cruzadas durante tantas horas seguidas, né? Mas mesmo que a gente não vá sentar de pernas cruzadas, ainda assim a gente mantém, né, a meditação ocorrendo. Tenta o mesmo fenômeno, mesmo processo, né? Mantém a atenção na respiração, mantém a atitude inteligente, atitude sábia, atitude saudável com relação a, né? E tentar cultivar, né, a mente pacífica, cultivar a mente serena, a mente sábia e desperta. Okay? Então vamos meditar até as 8h30 e depois das 10 a partir das 10 é meditação, não, desculpa, das 8h30 em diante, né, meditação livre, e aí as pessoas então podem ir preparar o almoço, almoçar, né, descansar, tirar um descanso, e aí à 1h30 da tarde a gente retorna, né, com a Jampasa, vamos ver se ele vai entrar na chamada também, né, e a gente então tem uma sessão de perguntas e respostas com ele, tá bom? Então é isso aí.